No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar que acabou aquela mamata na China com salários astronômicos e jogadores super famosos. Não tem mais dinheiro e a notícia pode interessar clubes brasileiros. Ricardo Goulart, Elkson, Aloysio Boi Bandido, entre outros, ficarão desempregados muito em breve. Bora contar também sobre Gemerson, que tem novo clube. Vou falar a respeito dos maiores públicos do Campeonato Brasileiro desde a volta da torcida aos estádios. O Alan, meio-campista do Atlético Mineiro, teve recentemente proposta do futebol do exterior. Vou contar também sobre Romário, que encheu a bola de uma torcida em especial no futebol brasileiro. Tem os 30 indicados pela France Football para a bola de ouro da atual temporada, além de novidades de Flamengo, de Corinthians e Fortaleza, tudo isso a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Bora começar pedindo para vocês deixarem like, se inscreverem no canal, aquela coisa toda, e contar que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas, que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros clubes no mundo. E a chegada do fim de semana oferece ótimas chances para você se dar bem com rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Você já tem seus palpites? Não fique de fora dessa, sempre lembrando que na 1xBet o apostador iniciante tem até $10 devolvidos pela casa em caso de perdas, e quem usar o cupom Nicola ainda tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito. Quero começar esse vídeo falando sobre o Fortaleza, quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 32 gols marcados em 24 jogos. O time do Vojvoda é um time bem ofensivo. E uma característica desse clube do Fortaleza, ou dessa equipe do Fortaleza, é a marcação de gols de bola parada ou em jogadas aéreas. 56% dos gols do Fortaleza foram marcados dessa maneira. 18 gols dos 32, só para ser mais específico. Por exemplo, na última partida, vitória por 2-0 contra o Fluminense no Rio de Janeiro, os dois gols marcados de cabeça, um pelo Marcelo Benevenuto, que já tem 4 gols no Campeonato Brasileiro, o outro pelo Tite, os dois zagueiros balançando as redes a partir de batidas da bola do Lucas Crispim, que é um dos maiores assistentes do Campeonato Brasileiro. Essa é uma marca, uma característica desse time do Fortaleza. Se o seu time for enfrentar o Fortaleza, atenção na bola aérea. Bora falar sobre a Arrascaeta, notícia ruim para o torcedor do Flamengo e também para o torcedor uruguaio. Depois de se contundir na partida dessa quinta-feira pela seleção uruguaia, ele passou por exames e ficou constatada uma lesão na coxa. Arrascaeta está dispensado pela seleção uruguaia, não enfrenta nem a Argentina nem o Brasil nos 2 próximos jogos das eliminatórias. Notícia ruim também para o Flamengo, que vai perder um dos seus principais jogadores para a reta final da temporada. Não se sabe ao certo o período em que ele vai ficar de fora, calcula-se pelo menos 2 semanas. Quero contar que Roger Guedes, atacante do Corinthians, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de setembro. Não poderia ter estreado melhor com a camisa alvinegra, além de gols e boas participações. Ainda conseguiu esse prêmio de melhor do Brasileirão no mês de setembro. Para fechar o giro de informações, lembra do Gemerson, zagueiro do Corinthians? Especulado em vários clubes do futebol brasileiro, ele acaba de ser anunciado pelo Metz, antepenúltimo colocado do campeonato francês, campanha bem ruim, só uma vitória nas 9 primeiras rodadas. O time anunciou nessa sexta-feira a contratação do Gemerson, contrato até o fim da atual temporada, ele só pode jogar a partir de janeiro, vai ficar de janeiro a maio. Se for bem, pode ter esse contrato estendido. É o Gemerson voltando para o futebol francês, ele já havia passado pelo Mônaco de 2016 a 2020. Bora falar agora sobre a indicação da Bola de Ouro, ou melhor, da France Football para o Bola de Ouro. 30 nomes foram divulgados nessa sexta-feira. A votação partiu de 180 jornalistas e o troféu para o Bola de Ouro da atual temporada vai ser realizada no dia... O troféu vai ser entregue no dia 29 de novembro em uma cerimônia em Paris. O Brasil tem apenas 2 representantes, o Neymar e o Jorginho, com a ressalva de que o Jorginho nasceu aqui, mas se naturalizou italiano. Então, legitimamente brasileiro atuando pela seleção, somente o Neymar, o que mostra um pouquinho da nossa fase bastante complicada. Os Chelsea e o Manchester City foram os times com mais representantes, 5 atletas para cada um. O Chelsea foi o campeão da Champions, o Manchester City foi o campeão do campeonato inglês. PSG teve 4 jogadores, um deles, como eu contei, o Neymar. É importante contar que além do Bola de Ouro tem também a premiação do troféu Yashin,
que premia o melhor goleiro do futebol mundial. O Ederson está nessa lista de indicados para o prêmio de goleiro, que nada tem a ver com a bola de ouro. Quero falar agora sobre o Romário, que deu uma entrevista ao Rica Perrone. Rica, jornalista que esteve entre nós durante a semana, ele inclusive no dia em que participou do nosso programa contou que no fim do dia entrevistaria o Romário. Essa entrevista já está repercutindo. O Rica perguntou ao Romário qual torcida mais havia chamado a atenção do Romário no futebol brasileiro e a resposta foi a do Corinthians. Ele chegou a dizer o seguinte: joguei contra os caras e eles são F3 pontinhos. O Rica também perguntou sobre torcidas que o impressionaram no exterior. O Romário logo de cara lembrou do River Plate, mas depois falou que a do Boca Juniors é a mais chata de todas. Pegou no pé dele durante os 90 minutos da partida na Bombonera. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, mais especificamente sobre o meio-campista Alan. Não dá nem para chamar ele de volante, porque é o tipo do atleta moderno, atua muitas vezes como um meia. Nessa manhã de sexta-feira, num evento na Arena MRV, o presidente Sérgio Coelho do Atlético Mineiro estava conversando com jornalistas e admitiu que recebeu 2 meses atrás uma proposta pelo Alan. Fui tentar checar com minhas fontes para tentar avançar nessa história. Essa pessoa com quem eu conversei, ela disse que foram várias sondagens pelo Alan. Ele, o Vargas e o Arana foram os jogadores mais assediados pelo mercado europeu, mas proposta mercado europeu, não, mercado do exterior. Até porque as propostas pelo Vargas nem vieram da Europa. Mas especificamente do Alan e do Arana, são 2 caras que têm a intenção, eles são bem observados e analisados pelo mercado europeu, mas não chegou nenhuma proposta oficial, essa com papel timbrado, com valor, e a tendência é que se o Alan continuar evoluindo, ele possa ser vendido mais cedo ou mais tarde. É legal contar que o Galo, o Atlético Mineiro, desistiu da operação ou da apelação para aquela anulação do jogo, do gol do Dudu ou da remarcação da partida contra o Palmeiras. Se você não entendeu nada, eu explico. O Palmeiras se classificou contra o Atlético Mineiro, semifinal da Libertadores, só que o gol do Dudu teria sido irregular na visão do Atlético porque o Daverson tinha invadido o campo. O Atlético entendeu que houve um erro de direito e caberia anulação do gol ou remarcação da partida. O Atlético entrou com um pedido no Tribunal Desportivo da Conmebol. A Conmebol já deu uma primeira resposta negativa. O Atlético pensou em apelar, mas desistiu da apelação porque sabe que não teria qualquer chance. Então está encerrada qualquer possibilidade de remarcação da partida. A decisão da Libertadores da América vai ter de um lado o Flamengo, do outro lado o Palmeiras. Teremos mais uma vez um campeão da Libertadores brasileiro. Bora contar sobre os maiores públicos do Campeonato Brasileiro desde o retorno da torcida. Isso aconteceu na rodada passada, na retrasada. A rodada passada que se encerrou agora também teve torcedores. E aquele clube que levou mais torcedores ao estádio foi o Corinthians, na vitória por 3-1 contra o Bahia na última terça-feira. 10.470 pagantes estiveram no estádio. Esse público foi maior, por exemplo, do que Flamengo 3, Atlético Paranaense 0, com 8.408 pessoas. Atlético Mineiro 1, Internacional 0, 7.166. Grêmio 1, Sport 2, teve 7.147 pessoas. O Sansão, clássico entre São Paulo e Santos, teve pouco mais de 5.000 pessoas. Esses até o momento foram os 5 maiores públicos na volta do torcedor ao estádio. Não são grandes públicos, há uma série de restrições, exigências, uma fiscalização e um procedimento muito chato. Eu acho que é normal, natural, por conta da pandemia. Aos pouquinhos a capacidade dos estádios vai aumentar, é possível que exista uma normalização da entrada do público e a gente deve ver mais gente nos estádios. Só lembrando que Flamengo e Barcelona de Guayaquil, o jogo da Libertadores da América, chegou a contar com 23.000 pessoas, vitória do Flamengo por 2-0 outro dia. Não coloquei nessa conta porque eu me referia aos jogos do Campeonato Brasileiro, beleza? Bora fechar o vídeo falando a respeito do futebol chinês e respondendo a vocês que não param de perguntar sobre Ricardo Goulart e a possibilidade dele voltar ao Palmeiras. Antes de responder sobre o Goulart, só queria contar sobre os enormes impactos causados pela pandemia no futebol chinês. A gente se habituou nos últimos anos a ver várias estrelas do futebol mundial se mudarem para a China, jogadores muito importantes de seleção, de Copa do Mundo. Por exemplo, Paulinho e Talisca ganhavam enormes quantias no futebol chinês. Atletas de outros países também foram parar no futebol chinês. Essa história acabou. Não existe mais. A pandemia causou ou criou enormes dificuldades financeiras nos clubes. O primeiro a demonstrar toda a dificuldade foi o Jiangsu Suning, que foi o campeão chinês da temporada passada e fechou as portas. O time do Miranda e do Éder não teve nem
campeonato, não teve participação nessa temporada. O time, infelizmente, acabou por encerrar suas atividades, entendeu que não tinha mais condição financeira de continuar bancando os salários do atual elenco, que era o campeão. Só para vocês entenderem o drama. Imagina que o Flamengo aqui é o campeão brasileiro no ano, e no ano seguinte não existe mais. O próximo a seguir esse caminho é o Guangzhou Evergrande, time que mais conquistou títulos na última década, time que teve Felipão como técnico, que tem Ricardo Goulart. Nesse momento são 5 brasileiros: Ricardo Goulart, o Luiz e o Boi Bandido, o Fernandinho, o Alan e o Elkson, com detalhe de que a maioria desses caras é naturalizado chinês para defender a seleção chinesa. São caras com salários astronômicos. O problema é que o Guangzhou Evergrande ele foi criado com a ajuda da Evergrande, que é uma das maiores incorporadoras do mundo. Constrói milhões de edifícios, casas e tudo que você possa imaginar na China. E diante da crise enorme causada também pela pandemia, a Evergrande não conseguiu pagar 300 bilhões de dólares em dívidas. Vou repetir, 300 bilhões de dólares. Essa é a dívida atual da Evergrande. E a tendência é que o Guangzhou Evergrande exista somente até dezembro. Existe alguma possibilidade desse clube prosseguir para 2022? Apenas se alguma outra empresa estatal resolver assumir o clube. Clube que também passa por todas as dificuldades financeiras do mundo. Fechou na temporada passada com um déficit de 300 milhões de dólares ou 1 bilhão e 600 milhões de reais. Déficit de apenas um ano. 1 bilhão e 600 milhões de reais em apenas um ano de prejuízo. Só para vocês entenderem como os caras gastam muito mais do que aquilo que eles podem. Então, esses 5 brasileiros que eu citei agora há pouco devem estar à disposição do mercado. Se a seleção chinesa conseguir a classificação para a Copa do Mundo, é natural que exista um esforço de outros clubes para mantê-los por lá. Caso contrário, a tendência é que eles tenham de voltar ao futebol brasileiro ou buscar clubes em outros países. Sobre Ricardo Goulart no Palmeiras, ele já teve uma passagem em 2019, passagem curta, 12 jogos, 4 gols e 3 assistências. Acabou se machucando, tirou 80% do menisco e não voltou mais ao Verdão. Chance muito pequena, para não dizer zero por agora. Somente se o atleta ficar livre e houver uma condição muito boa, ele pode ser discutido internamente. Até agora ninguém do Palmeiras falou sobre a possibilidade de contratação do Ricardo Goulart. Não senti muito ânimo com as 2 pessoas do Verdão com quem conversei a respeito desse assunto. Sobre a Luiz do Boi Bandido, esse sim, bem mais interessante do ponto de vista físico, um cara que tem se comportado bem no futebol chinês já há bastante tempo. Se não ficar por lá, certamente vão surgir alguns interessados na contratação do ex-atacante do São Paulo. Você gosta de algum desses nomes? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Fechado? A gente se vê um pouquinho mais tarde, a partir das 7, com o programa do Nicola. Até lá, tchau, tchau!